assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Ei, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, ontem o governador Romeu Zema, como a gente já havia falado aqui, esteve em Brasília, foi lá participar de uma cerimônia, né, no Dia da Consciência Negra, promovida pelo Ministério da Igualdade Racial, aquela coisa toda. Essa era a agenda oficial, mas a intenção real do governador Romeu Zema era conseguir um espaço na agenda ou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas principalmente do presidente Lula. Foi naquela se colar, colou. Foi lá, fez presença e se desse um buraco na agenda, ele queria ser atendido lá para poder falar sobre o regime de recuperação fiscal, a dívida de Minas e tal. Logicamente, o presidente Lula não deu essa colher de chá para o governador mineiro, né? Não havia marcado na agenda e ele não quebrou o protocolo. Manteve o protocolo e não houve essa reunião com o governador Romeu Zema, como o governador queria tentar ali achar esse espaço. O máximo que ele conseguiu, como a gente até anunciou com as manchetes, foi uma reunião rápida ali com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, né? O petista Rui Costa, e ganhou aí a promessa de uma reunião com uma agenda, marcar uma agenda com o ministro da Fazenda, né? O ministro da Economia, Fernando Haddad. Ou seja, é aquilo, né, gente? A gente geralmente tende a receber o mesmo tratamento que a gente oferece, né? E nesse caso aí, o governo Lula agora também está aí fazendo, não vou dizer que está fazendo um jogo duro, né? Mas está cumprindo aí os trâmites, os protocolos. Se tivesse uma boa relação entre o governo estadual e o governo federal, poderia, logicamente, quebrar o protocolo, achar aquele espaço na agenda, né? Se fosse um governo aliado, provavelmente o governo Lula faria isso, o presidente Lula faria isso, acharia um espaço na agenda, logicamente eles não vão admitir isso, né? Mas teria aquela boa vontade para marcar essa reunião. Mas o que a gente percebe é que não está avançando a discussão, porque assim, aquelas propostas que Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, o presidente da Assembleia Tadeu Martins discutiram, apresentadas, elas têm que ser, né? Primeiro o governo federal tem que concordar e o governo de Minas tem que concordar, né? Porque, logicamente, a proposta é do governo de Minas. Essa é uma sugestão para tentar aí agradar todo mundo, mas esses dois interlocutores têm que concordar. Não adianta, por mais boa vontade e importância que tenha a interlocução do senador Rodrigo Pacheco, do deputado estadual Tadeu Martins, presidente da Assembleia, mas não adianta, né? Se os dois interlocutores não sentarem à mesa, os dois principais interessados, aí no caso, credor e devedor, não sentarem à mesa e resolverem esse problema. Então fica a expectativa de talvez aí uma reunião de representantes do governo de Minas ou do próprio governador com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora eu chamo a atenção, Lucas, Luciano, hoje é dia 21 de novembro, hein? A data aí que o STF deu é 20 de dezembro, ou seja, já temos menos de um mês para aprovar esse regime de recuperação fiscal. Caso isso não seja aprovado até essa data, proposta pelo STF, a dívida vai voltar a ser cobrada nos moldes aí, né, anteriores e vai sim gerar um problema aí para o Estado nas suas contas. Eu estava até escutando a entrevista que o governador Romeu Zema deu lá em Brasília, né, falando que é um problema que não é do governo dele, ele está certo, não é só do governo dele, né? Vamos botar esse só aqui, que se fosse fácil, outros governadores já teriam resolvido, ele está certo em parte, isso aí realmente, né? Não é uma dívida do governo dele, é uma dívida que vem aí da época aí de Itamar Franco, até anterior, eu acho, ao Itamar, é uma dívida aí da década de 90, essa dívida, que veio crescendo. Ele falou que administrou da melhor forma possível, isso é uma meia verdade, né? A dívida aí cresceu, apesar dele não ter contraído novas dívidas, nisso ele está certo, ele não pagou a dívida e, logicamente, se colocou um juros gigante sobre a dívida, então a dívida que era aí de 112 bilhões de reais foi parar em 160 bilhões de reais, né? Ele também não fez nenhum abatimento desta dívida, né? Pelo contrário, através de uma medida que ele teria conseguido ainda no governo Pimentel, ele não fez o pagamento, tinha sido pleiteado melhor no governo Pimentel, ele não fez o pagamento aí da dívida. Enfim, a discussão continua. Há representantes do próprio PT
e eu estava escutando agora há pouco uma entrevista do deputado federal Reginaldo Lopes. Ele, por exemplo, nesse assunto, ele é contra a federalização das estatais, Copasa e CEMIG. Essa proposta é a proposta defendida aí pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Assembleia, o deputado federal Reginaldo Lopes, que tem uma boa interlocução junto ao presidente Lula. Ele dando a entrevista agora, concedida aí à Rádio Tempo, ele falando que ele é contra federalizar, ele acha que tem que continuar com o Estado, que é possível sim equacionar a dívida e tal, achar uma nova forma aí de recalcular o valor dessa dívida com índices corretos, segundo ele, a aplicação de índices equivocados aí. Segundo ele, é possível reduzir o valor dessa dívida e a partir de então começar a pagá-la sem ter que privatizar as estatais, nem mesmo federalizar. Ou seja, eu escutei essa entrevista do Reginaldo Lopes meio que entendendo talvez um pouco o pensamento do próprio governo Lula, que talvez não queira essa proposta de assumir, né, de federalizar as estatais. Então, são muitas nuances, muitos detalhes para ser discutidos desse projeto e, como eu disse, o tempo reduzidíssimo, né? Muito reduzido. Uma alternativa, que até então não entendi por que não foi feita mesmo pelo governo de Minas, é pleitear aí junto ao STF a prorrogação desse prazo, né? Não sei se teria êxito nesse pedido, mas pedir, né? Solicitar a prorrogação desse prazo até que se haja uma solução junto com o governo, até que se ache uma solução junto com o governo federal. Poderia vir com esse argumento, né? Que estão equacionando aí com o governo federal e vão apresentar uma nova dívida, mas talvez pedir uma dilatação deste prazo, né? Eu não tenho visto isso ocorrer, não vi, pelo menos ninguém falou até então que houve algum pedido formal aí para dilatar esse prazo. Falta menos de um mês e um mês é muito pouco se a gente for pensar para um tema tão complexo que vai demandar aí, seja qual for a proposta aprovada, muitos estudos, né? Vamos federalizar as estatais. O governo federal não vai decidir isso sem, né, fazer um estudo dos pormenores aí, do que isso implicaria. Então vamos abater esse valor na dívida e tal. O próprio governo teria que avaliar, o governo federal avaliar qual seria o valor dessas estatais, demandaria um tempo, enfim. Há discussões complexas que talvez esse menos de um mês, né? Hoje é dia 21, o prazo final é dia 20 de dezembro, né, demandam. Então, acho que é um assunto complicado e vamos ficar nessa expectativa aí das duas partes sentarem à mesa, né? Governo estadual e governo federal para achar uma proposta. Eu acredito que talvez vai surgir uma proposta daí sim, mas também acredito que vá ocorrer essa dilatação desse prazo. Eu acho que antes de 20 de dezembro não saia uma proposta de consenso, talvez o STF aí com essa entrada do governo federal nessa negociação nesse momento, né, participando aí da formulação dessa proposta, talvez aí o Supremo Tribunal Federal dê mais prazo. Não sei qual seria esse prazo, isso é um palpite, na verdade, porque da forma como está, acho muito difícil chegar em uma proposta boa com esse tempo curto. Vamos ver aí como vai desenrolar nos próximos dias. É isso. Lucas, Luciana.